Pastor Maurício, meu outro amigo, menino bom, glória a Deus. Pastor Maurício, a gente se conhece há um bom tempo, temos caminhado junto, apesar de não estar tão perto, mas sempre que podemos estamos juntos. Agora estamos mais perto, agora a gente vai se ver mais, né? E esse eu posso tirar foto com ele, que eu não fico tão feio perto dele, porque assim, eu não sou tão... Eles estão fazendo bullying comigo aqui. Eles pegam um cara de 2 metros e tiram foto comigo aqui no altar, toda semana, sabe? Aí eu falei, eu tenho que chamar um pastor menor também, para poder não ficar tão feio assim, né? Então, eu quero... Eu não sei se você já conhecia a igreja de Apucarana aqui. Não? Então tá. Então você está na liberdade, esse povo é um povo bonito, é o povo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus, amém? Muita alegria que eu estou aqui hoje, né? Poder rever também o pastor Pitarello, que, né, além de ser um grande amigo, eu conheci ele num momento muito complicado da minha vida e ele também fez parte dessa história, né, toda conturbada, e que Deus colocou pessoas como o pastor Pitarello para me incentivar, para me orientar e me inspirar no reino de Deus. E eu louvo a Deus por isso, que Ele tem colocado pessoas certas aos nossos lados. Amém? Meu nome é Maurício, eu sou pastor da igreja de Londrina, do Jardim Bandeirantes. Estou lá desde 2012. Né? Bom ver também o pastor João Domenes aqui, companheiro de ministério lá do distrito. E eu estou com a minha esposa, a Dayana, minha filha Maria Fernanda e o meu pequenininho Samuel, que está dormindo lá. Né? Que pena, né? Que está dormindo, que o bichinho é fera. Mas eu quero trazer a palavra do Senhor para vocês, algo que Deus tem me ministrado muito nesses dias. Não sei se talvez aqui em Apucarana seja diferente, mas algo que eu tenho notado em Londrina desde que eu cheguei é que, principalmente o bairro onde nós estamos lá, o cristianismo tem crescido muito naquele lugar. É um lugar onde você conversa com as pessoas, de cada 10 pessoas, 8 são cristãs. Só que dessas 8, umas 6 já passaram por umas 10, 15 igrejas. Foram batizados em umas 6, e estão visitando, passeando. E eu vejo um grande desafio para o tempo que nós vivemos. Um tempo onde a igreja não tem que só mais converter os não cristãos, mas tem que converter muito cristão também. E quando eu orava em relação a isso, Deus ministrou muito ao meu coração sobre uma espiritualidade irresponsável. Sobre olharmos para nós e temos condições e capacidades de, através do Espírito Santo e do discernimento do Espírito, podemos olhar para nós e vermos se a espiritualidade que nós temos vivido com Deus, se a nossa religiosidade, se o nosso relacionamento com o Senhor, qual é a forma que temos conduzido isso? De forma responsável ou de forma irresponsável? Porque hoje é muito triste, né, principalmente para nós pastores, olharmos para pessoas, né, que se dizem cristãos, e, né, tem até um termo chamado de os convencidos, né, os convencidos, mas muitas vezes nós olhamos para a vida deles e temos percebido que há uma espiritualidade, há uma religiosidade irresponsável sobre a vida deles. Eu quero introduzir com um texto, nós não precisamos abrir, eu acredito que a maior parte aqui conhece o texto, que lá em Lucas 15, Jesus vai falar sobre uma parábola do filho pródigo. Né? Quem conhece a parábola do filho pródigo? Muito conhecida. E é muito interessante porque na parábola do filho pródigo, nós vemos uma religiosidade, uma espiritualidade, um relacionamento irresponsável em relação dos filhos com o pai. Nós temos o filho, o pródigo, que pega a sua herança antes do tempo e sai de casa e gasta a sua herança como bem quer, com tudo aquilo que era de ruim, de mal, e ao ponto que, quando ele se vê sem nada, ele se arrepende e volta atrás, né? Volta ao pai.
E nós temos a figura do outro filho, que não foi talvez tão irresponsável aos nossos olhos quanto o filho pródigo, de sair de casa e levar a herança, mas que estava em casa, tinha tudo do bom e do melhor e não desfrutava daquilo que ele tinha na sua casa. Não é isso que acontece? Ele fica bravo com o pai, né, porque o pai está recebendo o filho, né, o filho rebelde, e ele fala, mas o Senhor, né, agora que ele está voltando, depois que ele fez tudo com o Senhor, agora que ele voltou, o Senhor mandou matar um novilho cevado, o Senhor deu o melhor para ele. E o pai corrige o filho e fala, você também tem, você está sobre a minha tutela, sobre a minha casa, e você tem tudo, tudo que eu tenho é teu. Você não está desfrutando porque você não quer. Irmãos, e quando nós olhamos para o âmbito da igreja, nós percebemos que essas duas figuras também se encontram dentro da igreja. Alguns cristãos que conhecem a sua paternidade em Deus, né, conhecem a sua filiação em Deus, cristãos que conhecem da sua herança e exigem ela do Pai, e que vivem uma vida irresponsável diante do Pai. E outros cristãos que estão na igreja, conhecem a sua filiação em Deus, só que não conhece da sua herança, desconhece daquilo que ele tem oportunidade de desfrutar, e aí fica na igreja lamentando, murmurando, porque está herdeiro de um reino, mas não desfruta desse reino. E quando nós falamos sobre isso, eu vejo no Antigo Testamento uma pessoa que passou por esses dois momentos. Isso para mim é muito sério. Irmãos, essa questão de uma espiritualidade irresponsável é muito séria. Porque eu fui fruto por muito tempo de uma espiritualidade irresponsável dos meus pais. Eu sou cristão, quer dizer, eu nasci num berço cristão. Meus pais são de Campo Mourão, da Presbiteriana Renovada, e eu nasci num lar evangélico. E eu cresci num lar evangélico, indo para a igreja, ouvindo a palavra de Deus. E uma coisa que os meus pais eram muito bons, meu pastor Pitarella, era numa vida dupla, né? Dentro da igreja, eles eram ótimos cristãos. E fora da igreja, eles eram um ótimo mundano. Contava piada, falava besteira. E eu cresci assistindo tudo aquilo e achando que aquilo era normal. Depois que realmente, de fato, eu converti a Deus, em um momento muito difícil, né, onde eu fui acusado de um crime, de homicídio, e aí Deus começou a fazer uma viravolta, não só na minha vida, mas como em toda a minha família. E foi nesse momento que Deus me levou a refletir sobre a espiritualidade que eu vivi em toda a minha casa, com os meus pais, durante todo esse tempo passado. E a nossa família foi uma família que nós não éramos ricos, mas também não éramos, né, miseráveis. Deus nos deu boas condições. A gente sempre teve um funcionário dentro de casa. Meu pai sempre teve um sítio pequenininho, mas a gente tinha sítio, tinha caseiro. Depois de um tempo, meu pai adquiriu se tornou um empresário, e nós tínhamos 4, 5 funcionários na empresa. E depois que a gente se converteu, Deus me fez olhar para trás. E uma das perguntas que Deus me fez foi a seguinte: diante de tudo aquilo, a oportunidade que eu dei para os seus pais, as condições que eu dei para eles, de terem funcionários, de terem pessoas, né, sobre a liderança, sobre, né, a chefia deles, quanto dessas pessoas foram influenciadas pelo Evangelho do Senhor, através do teu pai, da tua mãe, da sua família? E quando eu comecei a pensar isso, eu fiquei muito triste, porque eu percebi que nenhum. Pelo contrário, a gente era mais influenciado. A gente saía da igreja, às vezes no domingo, ia para o sítio, ia lá jogar truco, né, beber cerveja, e eu olhei para tudo aquilo e falei: Senhor, né? E aí eu comecei a compreender um pouco do que eu estava vivendo. Aquele momento, aquela circunstância de luta, de batalha que nós estávamos vivendo. Eu sempre ouvi as pessoas dizer: não, mas a luta é normal na vida do cristão. Espera aí, a luta é normal quando há uma perseguição por causa do Evangelho. Aí a luta é normal. Agora, quando há uma perseguição e há uma luta por
por uma irresponsabilidade, por eu estar colhendo o fruto do meu pecado, isso não é normal diante de Deus. Então é o momento de eu reavaliar minha vida, de eu olhar para trás e falar: Senhor, aonde eu errei, aonde eu usufruí da tua graça, e muitas vezes de forma irresponsável. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo de número 4. Irmãos, esse assunto é muito sério, né? Principalmente, né, no mês da família. Lá em Londrina, o pastor João Domenes participa com a gente lá, e ele sabe que nós fazemos parte de um projeto chamado Escola da Vida, onde nós passamos uma semana dentro das escolas públicas, particulares, a escola que abre as portas para a gente fica falando, levando palestra durante uma semana sobre os princípios e valores bíblicos de Cristo. E no último dia a gente evangeliza aqueles jovens e fala do amor de Deus, fala de Jesus, fala sobre a salvação. E algo que eu tenho me deparado, tanto na minha vida, quanto na vida de muitos jovens hoje, é que a grande maioria começam a aprender a beber dentro de casa. Naquela cervejinha, naquele golinho de cervejinha que o pai está tomando no almoço. Com a minha vida foi assim. Eu não aprendi a beber na rua com os meus amigos. Eu aprendi a beber dentro de casa. E o meu pai não era alcoólatra. Nunca foi, graças a Deus. Mas era num domingo, tinha uma cervejinha. No outro domingo tinha um vinhozinho. E eu fiquei curioso, queria saber o gosto daquele negócio. Comecei a tomar. De repente, quando a gente vê, a gente já se afundou. E a grande maioria da juventude hoje que nós vemos, eles começam a provar a primeira droga, que é o alcoolismo. É o álcool dentro de casa. Aprende com os pais. Isso é muito sério. Às vezes nós, como os pais, como pai, mãe, a gente às vezes não entende ou não entendemos a proporção da nossa influência em relação aos nossos filhos. Lá em Daniel, capítulo 4, nós vamos ter a história do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E a partir do versículo 28, até o final do capítulo 4, eu gostaria de ler com a igreja. É um texto um pouco comprido, mas vamos prestar bastante atenção, que essa palavra é a palavra que tem poder para transformar nossas vidas. Amém? Assentados, mesmo com toda a reverência pela palavra do Senhor, diz assim a palavra de Deus, Daniel, capítulo 4, a partir do versículo 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens. Viverá como os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra.
Ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer-lhe, o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos ter mais um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante do Teu altar. Pai, muitas vezes, Pai, pela nossa ignorância, Pai, nós erramos ao desfrutar da Tua graça de forma irresponsável. Mas que nessa noite, Pai, o Senhor, através da Tua palavra, o Senhor venha ministrar o nosso coração, e que através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha nos convencer a que, a partir dessa noite, possamos viver uma graça responsável, viver uma espiritualidade responsável, viver Pai, um amor responsável, tanto pelo Senhor, quanto por aqueles que o Senhor tem colocado ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, lembrando o texto do filho pródigo, nós vamos perceber que da mesma forma que acontece com o filho pródigo e o mais velho, né, o mais novo e o mais velho, acontece com Nabucodonosor, né, uma única pessoa que, diante dos acontecimentos que Deus está fazendo sobre a sua vida, ele opta por viver uma vida de espiritualidade, de relacionamento com Deus, de religiosidade irresponsável. Quando nós falamos do rei Nabucodonosor, é muito fácil nós pensarmos nele como um pagão, alguém que não conhece Deus, né? Rei da Babilônia, lutou contra o povo de Israel, escravizou o povo de Israel. Mas é interessante porque Nabucodonosor é um rei que ele tem experiências com Deus. Ele tem Daniel ali do seu lado, interpretando os sonhos que ele tem, né? Esse acontecimento, se você olhar o começo do capítulo 4, ele é um fruto de uma revelação que Daniel faz do sonho do rei Nabucodonosor. Mas o rei Nabucodonosor também é quem participa e testemunha do milagre que acontece com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? da fornalha de fogo, aqueles 3 rapazes que não se dobraram ao Deus que ele tinha feito, à estátua que ele tinha feito, e o rei, com muita raiva, joga aqueles meninos no forno, e lá ele presencia o milagre de Deus. Ele estava lá. Ele não ouviu dizer, ele não estava ouvindo um testemunho dentro da igreja, ele estava lá vendo as coisas acontecer. Quando ele olha para dentro do forno, ele não vê mais 3 rapazes, ele vê 4, né? E ele diz que o quarto era como a imagem de um anjo, né? A figura de um anjo, como se fosse um anjo. E ele então chama Sadraque, Mesaque e Abednego do forno, e quando aqueles meninos saem, a palavra do Senhor diz que nem o cheiro, não havia na sua roupa nem cheiro de fumaça. E ele fica maravilhado com aquilo. Não é verdade? A gente falando de um milagre desse, a gente pensa, quem não se converte com isso? Não é verdade? Imagina, hoje a população, né, que não conhece Jesus, vê alguém sair do meio das chamas, porque Deus o livrou das chamas. Eu acho que quem não se dobraria diante do Senhor? E o rei Nabucodonosor, ele é um rei que quando ele assiste esse acontecimento, naquele momento, naquela euforia do momento, ele, entre aspas, né, se converte. Ele manda fazer um decreto sobre o reino, manda espalhar aquele decreto que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o verdadeiro Deus, que esse Deus tem que ser adorado, que esse é o único Deus, e não sei o que, parará, e fica convertidão, né, naquele fogo da conversão. Só que depois de um tempo, o rei Nabucodonosor, por uma vida irresponsável na sua espiritualidade e no seu relacionamento com Deus, ele começa a perder aquele entusiasmo que ele tinha no início. Ele começa a perder o respeito
e começa a deixar de compreender quem é a autoridade sobre a vida dele. E o tempo vai passando, o amor vai se esfriando, até que chega um momento onde ele esquece totalmente quem é Deus. Um homem que havia se convertido com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas com o passar do tempo foi se esfriando, não alimentou a sua vida espiritual, não conseguiu manter a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus, e aquilo esfriou, e chegou um momento onde ele deixa de reconhecer Deus como seu Senhor. E é muito interessante porque esse momento havia sido avisado, né? Ele tem um sonho sobre isso, e Daniel interpreta para ele, fala, isso aí vai acontecer com você, você vai se tornar um animal, Deus vai tirar você do seu trono. E mesmo avisado, ele ainda permite que essa vida irresponsável o leve a algo tão drástico, né? Trágico na sua vida. Então ele está passeando no trono, né, lá no palácio, e de repente ele começa a olhar a grandeza do teu reino, começa a olhar o poder, o exército e toda a sua riqueza, e ele começa a se gloriar com aquilo, né? Começa a se exaltar com aquilo. Fala aí, como eu sou bom, como eu sou bom, eu sou o cara, né? Como eu sou forte, eu sou o melhor rei que tem. Irmãos, e se nós pararmos para pensar, quantas vezes na nossa vida nós não somos levados a isso também, não é verdade? Às vezes no nosso trabalho, estamos lá trabalhando, o chefe vem, elogia você a primeira vez, você fala, não chefe, que isso, é Deus que tem me ajudado, eu não sou ninguém, é Deus que está me dando sabedoria para lidar com isso. A segunda vez ele te elogia, você fala, não, eu sou bom, mas Deus está na frente, mas eu estou melhorando. Na terceira vez você fala, não, eu sou bom, Deus está comigo, mas hoje eu já estou melhor que Deus já. Na quarta vez você já anulou Deus, né? Fala, não, é eu mesmo, Deus, eu nem sei onde mais Deus está, eu que sou bom aqui dentro, eu que sou o cara aqui dentro. Não só nisso, mas em todas as áreas da nossa vida, né? Quantas vezes nós, como pais, achamos que nós somos autossuficientes para criar os nossos filhos? E achamos que não precisamos mais da orientação de Deus, da orientação da palavra. Quantas vezes nós achamos que somos autossuficientes no nosso ministério? E muitas vezes, sem falar, mas com as nossas ações, nós estamos excluindo Deus da nossa vida, da nossa espiritualidade. Isso é uma espiritualidade irresponsável. E quando Nabucodonosor chega a esse ponto, Deus vem com a sentença sobre a vida dele. Fala Nabucodonosor, né? A Bíblia fala que as palavras ainda estavam em seus lábios. Ele fala, Nabucodonosor, esse é o decreto que eu tenho sobre a sua vida. Você vai ser tirado do seu trono, você vai perder o seu poder, a sua autoridade, vai viver como os animais. E isso se cumpre sobre a vida de Nabucodonosor. E ele passa a viver como animais, passa a pastar como os bois. Irmãos, e quantas vezes Deus precisa fazer isso na nossa vida? Quantas vezes Deus precisa permitir situações da nossa vida que nos tire de uma posição onde nós estamos e nos coloque em uma posição miserável, em uma posição de dificuldade, em uma posição de luta. Quantas vezes Deus precisa rebaixar o nosso ego, nosso orgulho, e para isso Ele usa as circunstâncias da nossa vida para nos colocar no lugar onde é o nosso devido lugar. Muitas vezes a gente costuma culpar o diabo, as circunstâncias da vida, mas muitas vezes é Deus agindo na nossa vida. É Deus tocando no nosso coração. É Deus tocando em detalhes da nossa vida. Eu lembro um momento na minha vida onde Deus faz isso. Meu pai, como eu disse, ele era empresário em Campo Mourão. Ele tinha uma agropecuária. Na época nós tínhamos em torno de 4, 5 funcionários. Quando eu fui acusado desse crime, nós saímos de Campo Mourão, eu, minha esposa, minha filha na época com uns 2 anos, e passamos a viver em Ponta Grossa.
E lá em Ponta Grossa, a gente ficou o primeiro mês, segundo mês. No terceiro mês eu tinha que trabalhar, né? Tinha que sustentar a minha casa, tinha que sustentar a minha família. E eu, em oração, pedindo ao Senhor, agora convertido, entregue a Ele, Deus me deu um emprego para eu trabalhar, adivinha onde? Numa agropecuária. Deus arrumou um serviço para mim numa agropecuária. E eu fui lá trabalhar. Um chefe grosso, bocudo, xingava todo mundo. E eu me submeti àquilo porque eu sabia o que Deus estava fazendo na minha vida. Deus estava me dando responsabilidade. Porque quando eu trabalhava com meu pai, eu não tinha isso. Acordava a hora que eu queria, ia para a loja a hora que eu queria, saía a hora que eu queria, fazia o que eu queria. E lá Deus começou a me dar responsabilidade. Tinha que acordar de manhã, e ele era agrônomo, então muitas vezes ele não podia ficar na loja. E ele, como sabia que eu já tinha trabalhado, que meu pai tinha agropecuária, sabia que eu tinha uma experiência com aquilo, ele deixava eu meio que gerenciando a loja. Então eu ia de manhã, abria a loja, tinha que fechar a loja, aguentar um chefe, né? E ele era muito difícil. E eu me submeti porque eu sabia que era a vontade de Deus se cumprindo sobre a minha vida. E aconteceu uma vez, algo muito interessante, que minha mãe foi para Ponta Grossa visitar a gente, e ela foi me buscar no serviço. E ela chegou na hora do almoço, estava esperando eu terminar o momento ali, entrar na hora do almoço para eu poder sair, almoçar com ela. E um pouquinho antes de eu sair para o almoço, ela com o carro parado lá na frente da loja, eu fui carregar um saco de quirera no carro de um cliente, né, um saco de 50 quilos de quirera. E eu lá com aquele saco, fui lá, coloquei lá. Quando eu entrei dentro do carro, minha mãe chorando. Falei, pronto, morreu alguém, né? O que aconteceu com a minha mãe? Ela chorando, falei, mãe, o que aconteceu? Falou, não, filho, porque a mãe ficou muito triste de ver você aí, tendo que se submeter a esse chefe teu tão difícil, ter que, né, trabalhar aí, sabendo que o teu pai é dono lá da agropecuária, tem os funcionários lá, era para você estar lá, né, cuidando da agropecuária junto com ele. E eu olhei para minha mãe e falei, mãe, Deus está fazendo comigo o que a senhora não fez a vida toda. Deus está fazendo acordar de manhã, tendo responsabilidade, se submetendo a uma pessoa dura, difícil. Deus está me educando, Deus está me corrigindo. E ela já enxugou as lágrimas dela. Falei, deixa Deus fazer, deixa Deus cuidar da minha vida, porque Ele sabe como fazer. E muitas vezes nós vivemos essas circunstâncias na nossa vida. Muitas vezes nós vivemos momentos onde nós achamos autossuficiente, que nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Que nós sabemos o que é melhor para a nossa finança. O que é melhor para o meu ministério, para a nossa igreja, para a minha casa. E mesmo que às vezes a gente não fale, como o Nabucodonosor falou, ele pronunciou, falou, eu sou bom, esse reino foi construído com as minhas mãos. Às vezes nós não falamos de boca para fora, mas as nossas atitudes e o nosso coração, que Deus conhece melhor do que a gente, estão dizendo isso. E Deus olha para a gente e fala, é agora que eu vou ter que dar uma quebradinha nesse peão. E Deus vem com a sua mão sobre a nossa vida. Mas glória a Deus que a mão de Deus é uma mão de amor, é uma mão de correção, é uma mão que disciplina para fazer de nós melhores, para fazer com que a nossa vida se torne melhor, para fazer com que nós nos tornamos pessoas melhores. Assim também acontece com a vida de Nabucodonosor. Deus não queria destruir Nabucodonosor, Deus queria corrigi-lo, Deus queria discipliná-lo. Porque a palavra do Senhor diz que Deus corrige o filho que Ele ama. E Deus vem com a sua correção sobre a vida desse rei. E Ele permite que essa circunstância tão difícil, tão complicada, gere algo muito importante na vida de Nabucodonosor, e que muitas vezes nós também precisamos disso na nossa vida. Que é o quê? Que a consciência volte naquilo que ela deve entender, na sua compreensão verdadeira, naquilo que nós devemos conhecer de fato. É muito interessante porque Nabucodonosor, vivendo como um animal, quando ele passa por essa disciplina, em um momento o texto vai dizer,
Nabucodonosor, ele fala, e eu, Nabucodonosor, lá no versículo 34, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Meus irmãos, minhas irmãs, quantos homens e mulheres que se julgam ser de Deus hoje, estão com seu entendimento totalmente complicado, totalmente conturbado, totalmente atrapalhado. Pessoas que acreditam estar fazendo a coisa certa, está se aprofundando na coisa errada. Pessoas que acreditam estar no caminho correto, estão totalmente no caminho errado, porque o seu entendimento está distante do Senhor. Eu gosto de Paulo, porque Paulo fala muito sobre a consciência, sobre o nosso raciocínio, sobre a nossa mente. Lá em Romanos 12, Paulo vai dizer que para que nós não nos moldemos a esse mundo, mas que nós nos transformemos pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, e quando nós olhamos hoje para alguns que têm vivido uma vida irresponsável em relação a Deus, nós vamos perceber isso, que o grande problema dessa pessoa está naquilo que ela entende, numa compreensão errada de Deus, numa compreensão errada das coisas de Deus. Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, nós vemos isso. 2 jovens que moram com o pai, que desfrutam da mesma herança, que desfrutam da mesma casa, do mesmo pai, com 2 compreensões totalmente diferentes, e ambas erradas. Um que acha que pode fazer o que quer da sua vida, e o outro que acha que não pode fazer nada. 2 compreensões erradas. E muitas vezes nós olhamos para os cristãos de hoje, percebemos isso. Alguns que acham que podem fazer tudo, o que quer, o que bem quer. E dançam com isso. E vem a disciplina de Deus. E outros que estão na igreja, que estão com Deus, e acham que não podem fazer nada. E deixam de desfrutar da herança do Senhor. Isso é muito sério, porque a palavra do Senhor fala que nós, com Cristo Jesus, nós somos coerdeiros do reino de Deus. Coerdeiros. Você sabe o que é ser coerdeiro? É diferente de ser herdeiro. Sabia disso? Herdeiro é quando o nosso pai morre e eu e o meu irmão dividimos os bens. Meu pai tem uma casa, meu pai e minha mãe morreu, a gente vende a casa e divide os bens. Co-herdeiro é quando você não divide. O pai e a mãe morrem e os filhos desfrutam da herança na sua totalidade, sem dividir, sem separar. Isso é ser co-herdeiro. Olha que grandeza! Deus está falando, o meu reino, que pertence ao meu filho chamado Jesus, e que lá na cruz espalhou a adoção, que a palavra do Senhor fala que nós somos filhos de Deus por adoção, adotados em Cristo Jesus. E mesmo nós sendo adotados, não sendo filhos legítimos, mas adotados por Deus em Cristo, Deus fala, eu não vou separar o meu reino. Jesus não vai ter privilégios e vocês não. Ele fala, vocês vão ter vão desfrutar do mesmo reino. Vocês vão desfrutar da mesma riqueza. Vocês vão desfrutar do mesmo poder, da mesma autoridade. E aí nós entendemos por que Jesus ora em João 17, ele fala, Pai, faça deles um, como eu sou com o Senhor, que eles sejam um em nós. Olha só que grandeza, Jesus nos inserindo a trindade, a essa magnífico poder, essa magnífica compreensão da unidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, a grande questão é que nós, muitas vezes, com esse entendimento errado, nós precisamos ser disciplinados por Deus, para que o nosso entendimento volte ao lugar certo, volte a entender o que é certo. E às vezes Deus precisa corrigir isso. E é muito forte quando Nabucodonosor fala sobre isso, fala que olhou, levantou os seus olhos, levantei os olhos ao céu e percebi
que o meu entendimento tinha voltado. Qual é o entendimento que Nabucodonosor está falando? É o entendimento da grandeza, da soberania, do poder, da majestade, do reinado de Deus sobre a vida dele. Era esse entendimento que ele tinha perdido na sua caminhada cristã, na sua caminhada com Deus, na sua religiosidade com esse Deus que ele tinha conhecido há pouco tempo. Era esse entendimento que ele tinha perdido. Um Deus que ele mesmo tinha declarado rei, mas não reinava de fato sobre a sua vida. E aí Deus vem com a sua disciplina sobre a vida dele, para que esse entendimento volte, retorne ao seu coração, de que Deus é rei sobre as nossas vidas. Ele é o Senhor de tudo que nós somos, de tudo que nós temos, de tudo que nós fazemos. Ele é o Senhor. É o Senhor dos nossos filhos, é o Senhor da nossa casa, é o Senhor das nossas finanças. Ele é o Senhor. Então, quando esse entendimento volta ao coração de Nabucodonosor, então há uma mudança na sua vida. E ele diz, naquele momento voltou-me, né, lá no versículo 36, naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Olha só a grandeza que é ter Deus como nosso rei, como nosso Senhor. Como é maravilhoso ter Deus na direção da nossa vida, porque Ele sabe o que faz, e quando Ele faz melhor do que a gente. Amém. Quando Ele faz para nos enriquecer em todos os sentidos, emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente. Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Quando eu compreendi isso na minha vida, foi o momento quando nós estávamos em Ponta Grossa, e saiu minha prisão preventiva. Eu acho que a Ieda lembra do meu testemunho lá no Semente. Eu, longe da minha cidade, e uma prisão decretada sobre a minha vida, a partir daquele momento eu me tornei um fugitivo. E eu orei, meu pai e minha mãe queria fazer o que comigo? Sumir comigo. Né? Meu pai falava, não, eu vou levar ele lá para a Bahia, lá para o Paraguai, ninguém vai achar o Maurício. E aí, mais uma vez, eu tive que corrigir meu pai e minha mãe. Eu orei e falei, mãe, pai, Deus quer isso para a minha vida. É a vontade de Deus se cumprir na minha vida. Eu vou me apresentar. Voltei para a cidade onde eu morava, me apresentei na delegacia, com uma acusação pesada sobre a minha vida, entrei lá dentro, deixei minha filha, minha esposa para trás, entrei sem saber quando veria elas de novo, sem ser atrás de uma grade, mas eu sabia quem estava sobre a minha vida, eu sabia quem era o meu Senhor, eu sabia que aquele momento que Ele tinha preparado para mim, por mais que parecia ruim aos meus olhos, era um momento de disciplina, era um momento de correção, que faria de mim uma pessoa melhor, que faria de mim uma pessoa melhor, que faria da minha família uma família melhor. Quando eu entrei lá, eu tive a oportunidade de pregar Jesus Cristo lá dentro. Não tinha nenhum trabalho de nenhuma igreja evangélica lá dentro. E lá nós começamos um culto na cela onde eu estava. E começou eu e um rapaz, depois de uma semana já éramos em 5, 7, 8. Depois de um tempo já não cabia dentro da cela. E lá dentro eu comecei a ver o acontecer de Deus, os milagres de Deus. Vi jovens sair das drogas dentro da cadeia. Vi um senhor, um agricultor da região que foi preso, porque ele tinha matado a sogra dele, e quando ele entrou, ele tinha feito recentemente uma cirurgia de câncer de esôfago, e os médicos não conseguiram tirar todo o câncer, e lá dentro da cadeia começou a voltar o câncer, começou a deixar ele muito incomodado, porque doía muito, e aí ele era um agricultor, um homem conhecido na região, podia chamar qualquer pastor, qualquer líder espiritual. Ele foi chamar os presos lá dentro. Falou, pessoal, vocês oram por mim? Falei, o que esse cara está chamando a gente? A gente tudo preso aqui, tudo considerado bandido, vai chamar a gente. Mas a gente foi lá, oramos por ele. Logo depois que a gente orou, uns 2, 3 dias depois, ele saiu da cadeia.
E um dia ele foi lá na loja do meu pai, falou para o meu pai, ó, avisa o Maurício que Deus me curou naquele dia dentro da cadeia. Deus curou ele do câncer. Lá dentro eu aprendi que para Deus não há circunstância, para Deus não há momento. O que Deus precisa para transformar é um coração voltado a Ele. É um coração humilde, um coração quebrantado. Isso é o que Deus precisa para transformar nossas vidas. Foi isso que Deus precisava, era isso que Deus precisava no coração do rei Nabucodonosor. Não era um homem cheio de sabedoria. Deus não precisava que ele fizesse teologia para falar com ele. O que Deus precisava é que o coração duro daquele homem fosse quebrado. Que a arrogância daquele homem fosse quebrada. Para que houvesse humildade. Para que houvesse quebrantamento. E a palavra de Deus fala que um coração humilde, um coração contrito, Deus não rejeita. E quando aquele homem entendeu e colocou essa humildade diante do Senhor, Deus veio ao seu favor e transformou a sua vida. Quando eu fiquei preso, os presos lá dentro tiravam muito sarro de mim por causa da minha acusação, e eles falavam: Maurício, quando você sair daqui de dentro, os carros vão estar voando lá fora, né? Que já vai ter passado muitos anos. E eu falava para ele, Deus vai me tirar desse lugar. Deus vai me tirar daqui muito antes que vocês pensam. Eles falavam: que nada, esquece isso, não vai acontecer, você vai sofrer com isso. E eu orava ao Senhor, entregava a minha vida a Deus todos os dias lá dentro. E louvava, adorava o nome dEle. Apesar da circunstância, o meu coração estava grato diante de Deus. Porque de algo muito pior Deus já tinha me livrado do que a cadeia, que era o inferno. E depois de 31 dias que eu estava preso, saiu o meu alvará de soltura, e ninguém acreditou lá dentro. Falou: não pode acontecer isso. Eu falei: Deus estava me tirando desse lugar. E fui para o pessoal que a gente fazia o culto todos os dias, falei para eles, não para com isso, porque Deus vai tirar vocês daqui também. E depois eu até ouvi testemunho de que Deus fez muitas mais coisas lá dentro, com esse pessoal, com esse culto que estava acontecendo lá dentro. Então eu aprendi isso de Deus. Há circunstâncias que nós sofremos na nossa vida, que não é a perseguição do Evangelho, mas é o preço do nosso pecado. E nesses momentos Deus vem com a sua mão para nos disciplinar, para nos corrigir, para ver se em algum momento nós possamos nos humilhar na sua presença e falar: Senhor, realmente eu errei, realmente eu falhei, realmente eu conduzi a minha vida espiritual, eu conduzi a minha vida religiosa de forma irresponsável, e hoje eu estou colhendo o fruto disso, um fruto amargo, um fruto ruim. Mas eu sei que o Senhor é poderoso sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor é o Senhor, de fato, o Rei da minha casa, da minha família. Eu sei que o Senhor pode mudar isso na minha vida. Quando o Nabucodonosor faz isso, a vida dele é transformada. E para melhor. Quando eu fiz isso lá dentro de uma cadeia, a minha vida foi transformada para melhor. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que quando você fizer isso, com certeza, a tua vida vai ser transformada para melhor também, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero que você coloque seu coração diante do Senhor. Que nesse momento, você possa fechar os seus olhos. Não há ninguém melhor para dizer se você vive uma vida irresponsável na sua espiritualidade, na sua religiosidade, do que Deus. Não há ninguém melhor para te convencer do que o Espírito Santo. Apesar do Pitarello ser bom nisso, mas o Espírito Santo ainda é melhor. E o Espírito Santo está aqui neste lugar. Deus está presente neste lugar. Não só para te convencer de que você errou e falhou em alguns momentos, mas Ele está aqui para dizer: filho, filha, eu estou prestes a transformar a sua vida para melhor. Eu estou prestes a transformar a sua vida para algo melhor. Eu estou prestes a fazer o melhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu lar, sobre a sua família. Ele é poderoso para isso, Ele tem poder para isso. Eu quero que, com os olhos fechados, você e Deus,
Se você sentir no coração do Senhor, de fazer como esse rei Nabucodonosor fez, se humilhou, olhou para os céus, teve uma atitude de fé, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos estar orando por você. Se você compreender que o Espírito Santo está ministrando no seu coração nessa noite e mostrando que algumas circunstâncias que você tem vivido de ruim hoje é fruto de alguns momentos de irresponsabilidade sobre a sua vida, Deus quer mudar a tua história nessa noite em nome de Jesus. E se você quer essa transformação sobre a sua vida, eu quero convidar você a vir aqui à frente e nós vamos orar para você, para que Deus transforme de fato a nossa vida, mude o nosso coração, mude aquilo que temos vivido de ruim e faça na nossa vida aquilo que Ele sonha, aquilo que Ele quer, em nome de Jesus. Vem aqui à frente e nós vamos orar pela sua vida. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença. Eu quero convidar o pastor João Domênico, os pastores, se tiver mais algum pastor aqui, e os intercessores para a gente estar intercedendo por essas vidas, impondo as mãos sobre ela e pedindo a graça, o poder de Deus sobre a vida de cada um. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, continua soprando sobre esse lugar, ó Deus. Continua operando agora na vida dessas pessoas que estão se colocando diante do teu altar, ó Pai. Que ao toque da fé o Senhor possa estar operando, Senhor. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Glorificado seja o nome do Pai. Glorificado seja o nome do Filho. Glorificado e exaltado seja o nome bendito do Espírito Santo de Deus. Que a tua palavra, Senhor, penetre nesses corações. E que nesse passo de fé, nessa atitude de ousadia, de vir à frente, ó Deus, em resposta à tua palavra, que essas pessoas possam ser curadas,
possam ser impactadas pelo poder da tua palavra, Senhor. E toda a espiritualidade, Senhor, possa ser convertida ao Senhor, ó Pai. Que haja mudança de vida para melhor, ó Deus. Que haja mudança de atitudes. Que não haja um coração doble, uma vida dupla, como foi dito aqui. Pessoas que muitas vezes, ó Deus, têm comportamentos diferenciados dependendo do lugar onde elas estão. Que nós possamos levar a sério aquilo que ouvimos, aquilo que falamos, aquilo que pensamos como homens e mulheres de Deus. Que nós possamos pensar no que as pessoas estão pensando de nós, como elas estão vendo o nosso testemunho, para que elas também possam ser impactadas pela seriedade com que nós levamos o Evangelho em nossa vida, Pai. Nós te louvamos pela vida do pastor Maurício. Nós te louvamos pela tua palavra entregue a nós nessa noite, Senhor. Que nós possamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Que nós possamos edificar a nossa fé sobre a rocha. Que nós possamos ser praticantes e não somente ouvintes da tua palavra. Para que quando vier a chuva, transbordarem os rios e vierem os ventos, nós possamos permanecer firmes e inabaláveis. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.